Você consegue se imaginar vivendo em um mundo sem o Uber? Sem saber quanto a corrida vai custar antes mesmo de entrar no carro? Sem poder olhar o percurso no seu GPS e onde a sua única opção pode ser recorrer ao velho número do Disque Táxi? E se eu te falar que isso pode virar realidade e que é bem provável que a Uber não exista mais daqui a 5 ou 6 anos? Uma empresa que revolucionou o mundo e redefiniu o conceito de transporte público, que cresceu e se espalhou de forma vertiginosa por todo o planeta e que praticamente acabou com a indústria do táxi, esta mesma Uber está à beira da falência. Mas como isso é possível? Tudo isso e muito mais você assiste agora aqui no canal Investigando. A Uber está passando por problemas, muitos problemas, e não é de hoje. Mais recentemente, a Uber demitiu mais de 3.000 funcionários e fechou dezenas de escritórios pelo mundo todo. Suas ações já caíram cerca de 2/3 apenas neste ano. E tudo isso, mesmo depois que a empresa finalmente conseguiu declarar um pequeno lucro nas suas operações. A Uber revolucionou o transporte público com um modelo de negócios que parecia perfeito. A empresa atua como uma intermediária entre um motorista e um passageiro. Ela não fornece o transporte, os veículos, os motoristas, nada. Ela é tão somente um canal de comunicação entre você, que quer ir do ponto A ao ponto B, e um motorista que está disposto a te levar até lá em troca de um pagamento. Simples e genial. Na Uber, diferente dos táxis que eram predominantes na época do seu surgimento, o passageiro possui inúmeras vantagens. Você sabe com antecedência qual valor vai pagar, pode chamar o motorista mais próximo usando um aplicativo no seu celular, em vez de ligar para uma central, verifica sua rota no mapa do seu telefone, compartilha a corrida e o pagamento com outras pessoas e muito mais. Pegar um Uber tornou-se muito mais prático, seguro e sem surpresas como a terrível Bandeira 2. Por toda esta comodidade oferecida, a Uber ganha uma comissão do valor pago pelo passageiro ao motorista. Além disso, a Uber também fornece meios para que o motorista saiba que você é um passageiro legal e para que você saiba que o motorista também é uma pessoa legal. Esta é a função das estrelas. Assim, passageiros e motoristas se avaliam para que apenas os melhores continuem usando a plataforma. Lembra quando você pegava um táxi velho com um taxista mal-humorado e mal educado? A Uber acabou com isso e quase acabou com a própria indústria dos táxis. Fica até o final do vídeo para saber toda esta história. A Uber foi criada em 2009 em São Francisco, na Califórnia. E nos primeiros 2 anos de vida, a empresa já recebeu aproximadamente 50 milhões de dólares de investidores. A Uber chegou praticando preços muito abaixo daqueles cobrados pelos taxistas na época. Ela também foi agressiva no marketing, fornecendo aos passageiros corridas grátis, descontos por indicação de amigos, entre outras vantagens. Com isso, a Uber cresceu vertiginosamente e conquistou a simpatia daquelas pessoas que precisavam de transporte, ou seja, todo mundo. Os motoristas também amaram a Uber. Pessoas utilizavam seus carros para trabalhar a qualquer hora do dia ou da noite. Muitas delas começaram a dirigir para a Uber como forma de ganhar uma segunda renda, o que logo se tornou a principal renda de muitas famílias. No início, os ganhos dos motoristas era tão alto que muitas pessoas compravam ou mesmo alugavam carros apenas para trabalharem como Uber. Se era ótimo para os passageiros, ótimo para os motoristas, uma Uber poderia dar errado. Na verdade, o modelo de negócios da Uber é, ao mesmo tempo, o ponto forte e o principal ponto fraco da empresa. A margem de lucros da Uber é extremamente baixa. No início, a comissão que a Uber recebia em cada corrida era de 20 a 25% do valor final. Pode parecer muito, mas para uma empresa global em constante crescimento, com quantias enormes de dinheiro gastas em propaganda e marketing, além dos diversos problemas legais que a mesma viria a enfrentar no futuro, a conta simplesmente não fechava. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Investigando. Eu sou Alex Godoy e depois de um bom tempo ausente, por motivos aí de força maior, estamos finalmente de volta e agora para sempre com as nossas histórias sobre o mundo que nos rodeia. Bom, se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever no canal, pois é de graça e assim o YouTube vai recomendar o canal para mais e mais pessoas. Tudo é feito por mim sozinho, mas é feito de coração
para você. E agora vamos para a nossa história. Valeu! Na verdade, a conta nunca fechou e a Uber vivia no vermelho. Mas como a empresa estava crescendo e dominando o mundo, cada vez mais e mais investidores colocavam dinheiro nela, na esperança da empresa crescer, dominar o mercado e passar a ser lucrativa, tática muito comum nas empresas de tecnologia. O plano era muito simples. Seus motoristas não eram seus funcionários, eram prestadores de serviços. Assim, a Uber não pagaria salários, planos de saúde, manutenção ou combustível, absolutamente nada. O problema é que este modelo foi considerado ilegal desde o início por alguns governos de diversas cidades em diversos países no mundo. Então, como a Uber conseguiu entrar nessas cidades? A Uber agia muito rapidamente. Em cada nova cidade, a Uber cadastrava seus motoristas da noite para o dia e, enquanto seus governantes passavam meses discutindo se o serviço da Uber seria legal ou ilegal, a mesma já havia monopolizado o transporte local, tornando-se indispensável para os seus moradores e grande demais para ser impedida de operar. Assim, a Uber também entendia que, por ser uma empresa que intermediava o transporte e não uma empresa de transporte, ela não teria que pagar taxas locais que muitas cidades exigiam deste tipo de empresa. Ou seja, a Uber crescia, monopolizava cidades, não pagava impostos nem direitos trabalhistas aos seus motoristas. É verdade que com esta estratégia, a Uber cresceu vertiginosamente pelo mundo inteiro, ao mesmo tempo em que ela colecionava cada vez mais inimigos e alguns deles começaram a contra-atacar. Algumas cidades começaram a endurecer as regras contra a Uber, como o governo da cidade de São Francisco, berço da empresa, que chegou a ameaçar a Uber com multas de $5.000 por corrida caso a Uber não se adequasse aos rígidos regulamentos da cidade. A Uber não apenas não se adequou, como ainda fez várias propagandas dizendo que o governo de São Francisco não estava preparado para a evolução tecnológica que a Uber estava trazendo. Ao mesmo tempo, as organizações de taxistas que foram pegas de surpresa e por mais de ano não sabiam como enfrentar o fenômeno Uber, começaram a se unir para enfrentarem juntas um inimigo comum. Com a pressão das organizações de taxistas, alguns governos criaram novas leis em várias cidades dos Estados Unidos. Algumas leis tinham regras que claramente foram escritas para diminuir o poder da Uber. Uma cidade americana proibiu o uso de GPS como forma de calcular uma corrida. Acho que isso foi uma indireta bem clara para a Uber. A Uber começou a gastar mais e mais dinheiro com lobby e marketing, principalmente para impedir que tais leis fossem aprovadas. Porém, em 2013, a Uber levou seu primeiro grande tombo, uma ação coletiva em nome de 350 mil motoristas e ex-motoristas da Uber. Este processo pedia que a Uber pagasse um salário mínimo e um auxílio-doença para os seus motoristas, além de exigir mais de $700 milhões de pagamentos retroativos. A Uber gastou rios de dinheiro com advogados, arrastou o processo por mais de 6 anos e, no final, conseguiu sair dele, tendo que pagar apenas $20 milhões. Essa era a primeira mancha no nome da empresa. Só que aí veio o segundo tombo, ou melhor, o segundo motivo da queda da Uber. A Uber jamais conseguiu monopolizar o mercado de transportes no mundo inteiro. Por algum motivo, ela não previu, ou se previu, não conseguiu impedir que novas empresas entrassem no mercado utilizando exatamente as mesmas armas da Uber: preço baixo, marketing e benefícios aos motoristas e passageiros. A Uber começou a provar do seu próprio veneno. Para piorar, as concorrentes da Uber faziam parceria com as organizações de taxistas e demais empresas de transporte. Uma das primeiras concorrentes de peso que surgiu no mercado foi a Lyft, e foi exatamente a Lyft que deu o primeiro passo em direção à maior segurança dos passageiros, pois ela exigia dos seus motoristas a apresentação de antecedentes criminais. Ela também exigia que os seus motoristas fizessem um treinamento de prevenção de violência sexual contra os passageiros. Cada concorrente tinha um maior ou menor sucesso no mercado, mas o fato é que a única empresa que perdia espaço era a Uber. A Uber, que era a queridinha dos passageiros, ao mesmo tempo em que era tida pelos governos como uma empresa arrogante e prepotente, começou a sair dos trilhos.
Os governos fechavam cerco contra a Uber em diversas partes do mundo. A Uber foi parcialmente proibida de operar em países como a Alemanha, Portugal e Itália, e foi totalmente proibida de operar em países como a Dinamarca e a Hungria. A Uber estava se afastando cada vez mais do monopólio do transporte mundial, requisito para que ela pudesse ter sucesso a longo prazo. E, para piorar, iniciou-se no mundo inteiro um conflito muitas vezes violento entre taxistas e motoristas da Uber. Por mais que, em princípio, quem estava causando tumultos eram os taxistas, a imprensa passou a dar ênfase das práticas anticompetitivas da Uber. E com isso, parte da população começou a questionar o modelo de negócios da empresa, especialmente a falta de segurança e de apoio aos seus motoristas. A imagem pública da Uber começou a despencar. A empresa passou de queridinha de todos para uma companhia odiada por muitos. Muitas vezes, estes protestos se tornaram violentos. Taxistas e motoristas da Uber partiram para agressões físicas, o que algumas vezes envolveu também passageiros dos dois lados. Este tipo de propaganda negativa era tudo o que a Uber não queria. Documentos vazados do alto escalão da Uber mostraram que o seu CEO, Travis Kalanick, não se preocupava muito com os conflitos violentos entre motoristas de táxi da Uber. E, pelo contrário, em um memorando, ele chegou a dizer, abre aspas, "Eu acho que isso vale a pena. Violência garante o sucesso." Fecha aspas. Então, mais um prego no caixão da Uber foi colocado. Em 2020, a Uber, junto com outras empresas, como a própria Lyft, se aliaram para tentar aprovar uma lei na Califórnia e posteriormente em todos os Estados Unidos, que, entre outras questões, garantiria que nenhum motorista de aplicativo poderia ser considerado funcionário dessas empresas. O gasto da Uber com propaganda e lobby foi de aproximadamente 200 milhões de dólares. Esta lei foi chamada de Proposition 22, e apesar de muitas manifestações contrárias pelos seus motoristas, a lei foi aprovada e o esforço da Uber parecia ter sido finalmente recompensado. Mero engano. Apenas 6 meses depois, o Tribunal Superior da Califórnia considerou a lei inconstitucional e ela, portanto, foi anulada. Com isso, a Uber viu algumas centenas de milhões de dólares literalmente jogados na lata do lixo. Mais uma vez, como o que está ruim pode ainda piorar, isso aconteceu no segundo semestre de 2020, auge da pandemia, período em que a Uber já estava amargando prejuízos enormes por falta de motoristas e passageiros nas ruas. Nos últimos 2 anos, as coisas continuaram piorando para a Uber. A exemplo de Londres, que em 2021 definiu que a Uber deveria pagar salário mínimo e férias aos seus mais de 70 mil motoristas. A Uber já não é uma empresa lucrativa e parece que não existem formas disso acontecer no futuro. Diferente do filme Top Gun Maverick, que foi sucesso de público e de crítica e que rendeu tanto lucro que já estão tentando convencer o Tom Cruise a fazer mais uma sequência. Mas você sabia que realmente existe uma escola Top Gun que forma os melhores pilotos de aviões do mundo? Pois é, você pode conferir este vídeo clicando na tela, no link na descrição ou no card no final deste vídeo aqui. Bom, mas voltando ao assunto, os investidores estão cada vez mais abandonando a Uber. É por isso que depois de uma década de crescimento fenomenal, a Uber parece estar em um beco sem saída e pior, a um passo do colapso total. Por isso, não se assuste se nos próximos 5 ou 6 anos você se der conta de que a Uber não existe mais. Enquanto isso, é bom pegar o telefone daquela antiga empresa de táxi que você nunca mais chamou. Eu te agradeço muito pela sua atenção e paciência e não deixe de assistir o vídeo sobre a verdadeira escola Top Gun, ou o outro vídeo que o próprio YouTube vai sugerir para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo do canal Investigando. Muito obrigado, valeu!